A história do asno de Balaão, descrita no livro de Números 22, é um exemplo fascinante de como Deus usa até mesmo os meios mais inesperados para ensinar lições poderosas. É um relato cheio de tensão, emoção e surpresa, que fala diretamente ao coração daqueles que buscam sentido em suas jornadas. Balaque, rei de Moabe, vivia em pânico. Os israelitas, após terem deixado o Egito, marchavam pelo deserto com a força de um povo escolhido por Deus. Eles haviam conquistado territórios vizinhos e se aproximavam de Moabe. Assustado, Balaque enviou mensageiros ao profeta Balaão, que vivia em Petor, perto do rio Eufrates, com um pedido específico: amaldiçoar Israel. Balaque acreditava que as palavras de Balaão tinham poder para abençoar ou amaldiçoar, e ele estava disposto a pagar um alto preço por isso. Quando os emissários chegaram, trazendo riquezas e a mensagem do rei, Balaão fez algo admirável. Buscou a orientação de Deus. Deus foi claro em sua resposta: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo, pois é abençoado. Porém, a ganância humana é uma força perigosa. Apesar da ordem divina, Balaão hesitou. Quando Balaque enviou uma segunda comitiva, ainda mais prestigiosa e com maiores riquezas, Balaão novamente buscou a Deus, mas desta vez com um coração dividido entre a obediência e o desejo de ganhar algo para si. Embora Deus tivesse dito inicialmente para Balaão não ir, ele permitiu desta vez que o profeta seguisse os homens de Balaque. Contudo, o texto destaca algo crucial: mas Deus se irou porque ele foi. Aqui vemos um reflexo de nossas próprias decisões. Quando insistimos em algo que Deus já deixou claro ser errado, Ele às vezes nos permite prosseguir, mas com consequências. Balaão montou em seu asno e partiu, mas sua jornada estava prestes a tomar um rumo inesperado. Enquanto Balaão seguia seu caminho, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor, com uma espada desembainhada, colocou-se no meio do caminho. Balaão, no entanto, não conseguia ver o anjo, mas seu asno, sim. A primeira reação do animal foi desviar para o campo, tentando evitar o anjo. Balaão, irritado, bateu no asno, forçando-o a voltar para a estrada. Mais adiante, em um caminho estreito entre dois muros, o anjo apareceu novamente. Assustado, o asno se apertou contra o muro, esmagando o pé de Balaão. Este, tomado pela raiva, bateu nele novamente. Finalmente, em um caminho ainda mais estreito, onde não havia como desviar, o anjo ficou diante do asno pela terceira vez. O animal, sem alternativas, deitou-se no chão, recusando-se a avançar. Balaão perdeu o controle e começou a espancá-lo furiosamente. Foi então que Deus abriu a boca do asno e ele falou: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" Imagine o impacto emocional desse momento. Balaão, cego por sua ira e ganância, não apenas ouviu a voz do animal, mas respondeu a ele como se aquilo fosse natural: "Porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada, agora mesmo te mataria." Asno, com uma lógica inabalável, replicou: "Porventura não sou eu o teu asno, que há muito tempo te sirvo? Costumo eu fazer isso contigo?" Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo com a espada desembainhada. Tomado pelo medo, Balaão caiu com o rosto em terra. O anjo repreendeu Balaão por seu comportamento e explicou que, se não fosse pelo asno, ele já estaria morto. A atitude do animal, que parecia insubordinação, na verdade havia salvado sua vida. Essa experiência foi transformadora para Balaão. Ele reconheceu sua insensatez e se ofereceu para voltar atrás. Mas o anjo permitiu que ele continuasse com a missão, desde que falasse apenas o que Deus ordenasse. O orgulho e a ganância de Balaão haviam sido confrontados, e ele foi forçado a enxergar que suas palavras e ações estavam sob o controle de Deus.
quando finalmente chegou diante de Balaque, Balaão não pôde amaldiçoar Israel. Apesar da insistência do rei, ele proclamou bênçãos sobre o povo escolhido, declarando: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei o que o Senhor não denunciou? Balaão reconheceu que o poder de Deus era supremo e que nada, nem riquezas, nem pressões humanas, poderia alterar os planos divinos. A história de Balaão e seu asno nos ensina muitas lições profundas. Deus usa os improváveis. Um simples asno foi o instrumento escolhido por Deus para confrontar um profeta. Isso nos lembra que ninguém é insignificante aos olhos de Deus e que Ele pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. Balaão hesitou em obedecer a Deus por causa de sua cobiça. Quantas vezes somos tentados a comprometer nossos valores por ganhos materiais ou aprovação dos outros? Balaão ignorou os sinais divinos até que foi forçado a parar. Muitas vezes, Deus nos dá advertências ao longo do caminho, mas estamos tão focados em nossos próprios desejos que não as percebemos. Assim como Balaão foi incapaz de amaldiçoar Israel, ninguém pode frustrar os planos de Deus para nós. Sua vontade é soberana e Ele sempre age para o bem de seus filhos. A conexão emocional com esta história é poderosa. Quantas vezes nos sentimos como Balaão, lutando para seguir nossos próprios caminhos, cegos às advertências de Deus? Ou talvez como o asno, incompreendidos em nossas ações, mesmo quando estamos tentando proteger alguém ou fazer o certo. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos atentos aos sinais que Ele nos envia? Estamos prontos para abandonar nossos desejos egoístas e seguir sua vontade? O asno de Balaão não era apenas um animal comum. Ele se tornou um símbolo de obediência e perspicácia espiritual. Ele viu o que o profeta não conseguiu enxergar e, por isso, salvou sua vida. Assim também Deus nos chama a sermos sensíveis à sua voz, mesmo quando parece difícil ou ilógico. E assim, a história do asno de Balaão nos ensina que muitas vezes Deus usa os meios mais inesperados para nos corrigir, guiar e revelar sua vontade. Que possamos aprender com a obediência do asno e com a falha de Balaão, nos permitindo ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem de formas inusitadas. Muito obrigado a você que ficou até o final deste vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, deixar uma palavra de fé nos comentários e, claro, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe sua vida e que possamos continuar crescendo juntos na fé. Até o próximo vídeo.